Fala pessoal, vamos continuar de onde paramos? Eu sou Leonardo Rossi, falando diretamente do Consciência Hebraica através do Infinito Amor, e a gente parou na Páscoa. E é sobre essa Páscoa que a gente quer desenvolver a nossa discussão de hoje. Então relembrando o que a gente discutiu da última vez, a gente viu que a Páscoa na verdade é uma festa judaica que foi ressignificada pelo cristianismo. E o que essa festa judaica comemora? Comemora a 10ª praga lançada sobre o Egito para que aquele povo hebreu que estava escravizado ali pudesse ser liberto, pudesse passar por uma libertação. E como foi dada essa 10ª praga? Um anjo de morte passaria e colheria a vida do primogênito de todas as famílias, a não ser que as famílias matassem um animal, um cordeiro perfeito, imaculado, sem defeitos. E a partir do sangue dele, o sangue dele fosse aspergido no umbral das portas, e aí quando o anjo da morte passasse, ele veria aquele sangue e ele não entraria nessas casas. Pois bem, era um animal e era um sangue de verdade desse animal. E repetidamente essa festa foi comemorada todos os anos a partir dali, como uma memória, relembrando o dia em que o anjo da morte passou e que Deus livrou essas famílias através do sangue desse cordeiro derramado sobre o madeiro, né? Só que essa festa, ela nada mais era do que uma grande metáfora, uma grande profecia do que estava por vir. Um cordeiro, já não mais animal, mas em forma de homem, ele viria e ele seria morto e o sangue dele seria extraído, e a partir desse sangue a salvação poderia ser instaurada aí para toda a humanidade, para todas as famílias. Então essa festa comemorada pelos judeus anualmente, ela nada mais era do que uma grande profecia do que estava por vir. E quem era esse homem e de quem era esse sangue, né, que a gente está tratando? Esse homem era o Cristo, né, o ungido que estava por vir, o Messias, Jesus, né? Então esse homem foi criado, inclusive, no meio da cultura judaica. Então ele tinha total consciência que toda vez que ele comemorava a Páscoa, toda vez que um cordeiro era morto no templo, que era o lugar onde se fazia esse sacrifício, ele tinha total consciência que aquilo era uma grande metáfora da vida dele. Ele sabia que em um dado momento ele seria o cordeiro que seria morto, o sangue dele seria extraído, para que através desse sangue, através desse sacrifício, toda a humanidade fosse salva, e não mais uma população específica com um intuito específico que era de libertar da escravidão de uma região, né? E é sobre esse personagem que eu quero falar hoje, né? Jesus, quando ele vai comemorar a última Páscoa dele, onde ele sabia que naquele momento, claro, ia ter o sacrifício do cordeiro e tudo mais, mas que na verdade o cordeiro verdadeiro e finalmente que seria morto de maneira última e definitiva ia ser ele vai em direção a Jerusalém para fazer a comemoração dessa Páscoa, para viver essa festa que é a Páscoa, mesmo tendo total consciência de que a Páscoa que ia ser imolada naquele momento era ele mesmo. E ele passa por algumas situações que eu gostaria de trazer, de compartilhar com vocês. A primeira delas é quando ele está saindo ali da região onde ele está, indo em direção a Jerusalém. Ele passa por uma cidade chamada Jericó, é uma cidade próxima, vizinha de Jerusalém. Ele está passando por lá. Assim que ele entra em Jericó, um personagem muito famoso chamado Zaqueu, que é descrito como um cara baixinho. Ele era baixinho, não tinha altura, então ele não conseguia enxergar muito coisas que estavam muito altas. E Jesus, sempre que ele caminhava com uma multidão em volta dele, né? Então eu quero que vocês imaginem um superstar passando e os fãs em volta e o cara baixinho. É a realidade de muita gente, não conseguindo ver, arrumando um jeito de ver. E como qualquer fã, o que Zaqueu faz? Ele imediatamente corre atrás de algum lugar onde ele pudesse subir para ver esse Cristo, para ver esse personagem, para ver esse homem que foi profetizado durante milhares de anos e que finalmente estava ali na frente dele. Então olha o desejo que aquele cara estava. Então o que eu desejo para essa Páscoa é que nós todos os dias tenhamos o desejo mais profundo e mais sincero de fazer qualquer esforço que seja possível e necessário para que a gente visualize que a gente acredita que é tudo pra gente, né? Zaqueu teve essa consciência, ele subiu numa árvore, ele subiu no lugar mais alto que ele podia para conseguir enxergar Jesus. Que a gente possa todos os dias subir em árvores, que a gente possa subir para lugares mais altos para que a gente possa ver o Cristo, né? Logo em seguida, quando Jesus
sai de Jericó, ele está chegando em Jerusalém. Jerusalém era uma região cercada por montanhas, por cadeias montanhosas. Quando ele chega ali perto de um determinado ponto onde ele consegue enxergar a cidade de cima, ele para e ele chora, porque ele sabe que ele está indo em direção ao próprio sacrifício dele. E esse sacrifício acaba acontecendo porque muitos, para quem ele se revela, não o reconhecem como o verdadeiro Messias, como o verdadeiro enviado de Deus. E isso gera uma tristeza no coração dele. Eu desejo que nessa Páscoa, Jesus não pare diante da gente e se entristeça. E que ele chore porque nós não temos o reconhecido e nós não tenhamos a consciência de tudo que ele efetivamente é. Eu desejo que nessa Páscoa ele abra um grande sorriso porque a gente finalmente entendeu a grande missão, a grande objetivo, a grande essência que é o Cristo. Saindo ali dessa região mais alta, ele vai descendo em direção a Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade, até hoje, é uma cidade amuralhada, né? Como era muito comum antigamente. As cidades faziam isso para se defender, né, de ataques inimigos. Então, Jesus ele vai adentrar na cidade amuralhada de Jerusalém através de uns portais. Né? E ele faz isso sobre um jumento, um filhinho de jumenta, como diz como descreve a própria palavra. E olha que momento interessante. Quando Jesus está adentrando a cidade, muitos discípulos e muitos seguidores dele começam a estender ramos de plantas no chão. Outros estendem roupas, estendem o que eles têm, né, para fazer um grande tapete para que o Cristo passasse, para que Jesus passasse. Eu desejo que nessa Páscoa nós estendamos os nossos ramos espirituais no nosso coração para que Jesus possa entrar e passar. O que eu desejo nessa Páscoa é que a gente tenha consciência de que é necessário a gente estabelecer um ambiente honroso para que o Cristo ele tenha a capacidade de adentrar nos nossos corações daqui para todos os próximos dias das nossas vidas. Logo em seguida, Jesus ele entra na cidade, ele é recepcionado dessa maneira maravilhosa, tanto que, por exemplo, a Igreja Católica tem um evento que se chama Domingo de Ramos, justamente relembrando esse momento, né? Foi domingo passado, né? A gente está próximo ao domingo de Páscoa. E logo em seguida, Jesus se senta pela última vez com seus discípulos. Ele faz uma ceia, onde ele compartilha do pão e ele compartilha do vinho. Eu desejo que nessa Páscoa nós sejamos capazes de receber Jesus nas nossas casas e que ele se sinta à vontade de sentar à mesa e que ele se sinta à vontade de compartilhar o pão com a gente, que ele se sinta à vontade de dividir o vinho com a gente. Logo em seguida, ele sai para orar junto com os discípulos, ele finalmente é aprisionado, ele é crucificado. E na cruz, ele brada que estava tudo consumado, que estava tudo aperfeiçoado, que o que tinha que ser feito estava sendo feito ali. Finalmente o cordeiro estava sendo imolado e finalmente o seu sangue estava sendo extraído para que toda a humanidade pudesse ser salva. E olha que interessante, nesse momento, um véu que dividia a presença de Deus do resto da humanidade que ficava no templo, ele se rasga completamente. Porque já não há mais divisões entre o homem e Deus. Jesus ele concretiza aquele momento, naquele momento ele concretiza qualquer divisão que pudesse ter entre o homem e Deus, ele rasga, literalmente, através dessa representação desse véu que efetivamente se rasga no momento que ele expira. E ali está tudo aperfeiçoado, e ali está tudo completamente concretizado, e ali a morte já perde o sentido, porque 3 dias depois, esse homem que sofreu todas as humilhações que nós todos sabemos que ele sofreu, que já é uma história extremamente disseminada, 3 dias depois ele ressuscita. Eu desejo que nessa Páscoa o Cristo ele ressuscite todos os dias dentro dos nossos corações, que a gente tenha consciência de que nem a morte foi capaz de aprisionar tamanho poder e tamanha divindade, né, que era o Cristo, que era o personagem de Jesus. E que a morte e nem outra força tem a capacidade de nos aprisionar, de nos reter, porque já não é mais o Cristo, já não é o Leonardo, já não é o João, já não é o Felipe que vive,
né? Mas agora é o Cristo que vive em nós.